Boa noite a todos, uma vez mais, irmãos encarnados e desencarnados, que a paz do Divino Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Queremos agradecer em primeira mão a Deus, e a Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui. Eu estou aqui, cada um de vocês se movimentou, se levantou, se respirou, se acreditou, se teve força, se teve confiança, é Deus. E é Deus, e é Deus. Essa luz, essa força que faz com que a gente se movimente, que a gente não tem ideia do nosso potencial. Que cada um de vós que estáis aí sentado hoje, amanhã poderá estar aqui falando. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais nessa obra da criação. Então, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade, por estar aqui novamente. Faz tempo que a gente não vem aqui, então é uma responsabilidade grande. E eu costumo dizer que ou a gente assume ou a gente some. Então é melhor que a gente assuma, né? Porque sumir, falei ainda pro Fábio ainda há pouco, né, Fabinho? Sumir, a gente já vem de reencarnação a reencarnação sumindo das responsabilidades. Então chegou a hora de nós assumir essa responsabilidade, que não é que nós não tínhamos lá atrás, mas é que achamos que é difícil, que melhor mesmo é a vida do mundo, que é a festinha, que é, esse negócio de religião é para a pessoa mais velha, para quando eu me aposentar eu sigo, eu ainda sou muito jovem, eu tenho minha vida para curtir, então a gente vai deixando rolar frouxo. Mas nós não sabemos quando chega a nossa hora, e é o Cristo quem disse, né? Que nós não sabemos, nem Ele sabia da nossa hora, só o Pai que está no céu. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos concede a cada dia, a cada amanhecer, a cada despertar, a cada abrir dos olhos, pois o Espírito, quando o corpo dorme, ele voa. E aonde está teu coração, lá está teu pensamento. Quer dizer, aonde a gente pensa, a gente está. Se eu sou uma pessoa que sou dada à religião, que eu gosto, que eu trabalho, quando meu corpo dorme, para onde que eu volto? Para a casa espírita, em espírito, trabalhar ou aprender. Nos cursos que se é ministrado do outro lado da vida. Mas se eu sou uma pessoa também que eu sou dada a festas, a bailes, nada contra, meus irmãos, é bom quem não gosta de dançar. Mas se eu sou mais voltado para as festas, quando meu corpo adormece, é para lá que eu vou. Então é o que Jesus disse. Aonde está teu pensamento, aí está teu coração. Então, mas não é esse o tema da noite. O tema da noite que nós escolhemos é: ai do mundo por causa dos escândalos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurado os puros de coração. Mas que se encontra também na Bíblia, em Mateus, capítulo 18, itens 6 a 11. E o que está no Evangelho segundo o Espiritismo é um apanhado da Bíblia que o Kardec fez, que ele transpassou alguns escritos da Bíblia para o Evangelho segundo o Espiritismo, mastigou e entregou para nós. Bem fácil de compreender, só que nós precisamos estudar, precisamos buscar, porque sem o estudo não tem evolução, não tem crescimento, porque nós precisamos conhecer.
e conhecer principalmente a nós mesmos. Então Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, o que é escândalo para nós? Né? A gente se escandaliza o tempo todo. Aí olhamos a televisão, não sou de olhar a televisão, mas a rede social aí está nos mostrando o caminho, se a gente quiser também se apegar. Aí achamos que o escândalo é só o que os nossos governantes maiorais fazem. Porque o que eles praticam são escândalos. Porque a pandemia que começou lá na China é um escândalo. Então a gente acha que escândalos são só os grandes que praticam. Mas se puxar para nós o dia a dia, nós nos escandalizamos o tempo todo e praticamos os escândalos. Nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos. E Jesus ainda diz: melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois e ser lançado ao fogo do inferno. Porque nós também caímos muito, nos escandalizamos pelo nosso olhar. Quando nós olhamos tudo torto, quando nós enxergamos tudo feio, quando nós criticamos os nossos irmãos, quando nós apontamos, nós estamos praticando o escândalo, seja de que ordem for, e o escândalo vem. Seja com os nossos dentro do nosso lar, seja com os nossos amigos no trabalho, seja na comunidade, nós praticamos escândalos. Então, e Jesus diz, não julgueis para não ser julgado, mas nós julgamos o tempo todo, através do nosso olhar. Então, se nós vemos, é bom que venha o pensamento e já logo consiga cortar aquele pensamento negativo em relação a um irmão nosso. De que jeito? Orando. Se eu penso, olho para uma pessoa e penso que ela é feia, muda o pensamento. Ela é linda, maravilhosa, filha de Deus. É um filho de Deus que está ali. Veja Jesus. Ah, mas não. É um irmão nosso. E na obra divina não existe feio. Não existe pessoa ruim. São as nossas atitudes, os nossos pensamentos e o nosso olhar distorcido. Quando nós abrimos as cortinas da nossa janela, nós conseguimos enxergar lá fora. Nós conseguimos visualizar melhor, porque a nossa visão ainda é muito curta. E nós só vamos compreender à medida que a gente for evoluindo, que a gente for crescendo, que a gente for estudando e meditando, que a gente for se conhecendo. Por exemplo, se eu sair aqui ali no muro e eu olhar por cima do muro, eu não vou conseguir enxergar muita coisa. Mas se botar um banquinho para cozinhar lá, eu vou conseguir enxergar um pouquinho. À medida que eu for subindo, que eu vou subindo os degraus, eu não vou visualizando melhor. Então, assim é nós na evolução do ser, na evolução do espírito. À medida que a gente vai estudando, e todas as casas espíritas têm um estudo e faz um convite e faz um apelo, que nós precisamos urgentemente ler principalmente as obras básicas da doutrina espírita. E isso essas leituras faz com que a gente comece a abrir os nossos olhos e se escandalizar menos. Porque daí nós vamos compreender que aquele escândalo lá, ou eu já pratiquei, ou eu ainda vou praticar. Porque nós somos
reencarnacionista. A gente vem reencarnando e nós estamos numa roda gigante. A gente vai, sai daqui e volta. E a gente não sabe se nós vamos reencarnar na próxima reencarnação na Terra. Porque nós temos notícia de que muitos de nós já saem daqui e vai para melhor, vai para outros países, outros planetas que está em desenvolvimento ainda, que não tem, desculpa, que não tem a internet, que ainda tem que tirar fogo da pedra. Então, nós estamos talvez a nossa última oportunidade, os nossos últimos minutos aqui na Terra. Então, que a gente saiba aproveitar esse momento que Deus nos deu, tendo gratidão pelos nossos pais, tendo gratidão pela vida, tendo gratidão por aquele trabalho que Deus te colocou lá, tendo gratidão por aquela casa que você mora, tendo gratidão pelos teus amigos, pela a família que convive, pela sociedade, pela casa espírita. Deus nos colocou aqui. E tem aquela frase que diz, floresça onde Deus te colocou. E não adianta, de repente, alguma coisinha que a Andréia aqui, não quero mais, vou sair, vou para outro. Que não é a casa espírita, não é as pessoas aqui, mas sim eu. Que eu vou sair daqui por causa de melindre, às vezes, me escandalizei por alguma coisa, vou para outra casa, que não quero mais. Esse centrinho aqui, aí a gente já rotula de centrinho, não dá mais. Então eu vou para outro, vou quem sabe com um maior, aí eu vou lá e eu vejo, também não. Aí saio daquele também. Aí tem um ditado que diz que macaco que pula de galho em galho quer levar tiro. Então a gente fica pulando de casa em casa, não se estabiliza em nenhuma. Mas o problema não é a casa, muito menos a doutrina espírita. O problema muitas vezes sou eu. Sou eu que tenho que me modificar, que trocar as lentes dos meus óculos para que eu possa enxergar melhor as situações ao meu redor. Então, e isso são escândalos. E Jesus ainda diz, Kardec, aqui na explicação, escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios. A mensagem aqui da Denise falou dos vícios. Tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações do indivíduo para o indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo houve, com ou sem repercussão. Por exemplo, eu estou numa loja, aí a atendente sai, vai fazer alguma coisa lá atrás. Eu chego e roubo alguma coisa e boto no meu bolso. Ninguém viu. Ninguém viu nós encarnados aqui. Porque não há nada escondido sob os olhos de Deus. Nada. Mas aí eu roubei. Um exemplo. Ninguém viu, não tem escândalo. O escândalo independente, com ou sem repercussão na sociedade. Alguém viu ou alguém não viu. A minha consciência pesou. A minha consciência me acusa. A minha consciência vai dizer que eu fiz algo de errado, que eu não deveria. Então, eu pratiquei um escândalo. E ai por quem vem o escândalo. E Jesus ainda diz mais, que o escândalo é necessário. Mas por que é necessário? Olha só que parece assim, quando a gente olha, Jesus está se contradizendo. Ele diz que ai por quem vem o escândalo. Mas o escândalo é necessário. Mas quando que o escândalo é necessário? Quando eu cometo o ato e depois eu penso, meu Deus, olha só o que eu fiz. Eu paro, reflito e tento reparar o meu erro. Aí serviu o escândalo. É necessário para que a gente desperte, para que a gente evolua. E daí entra aquela frase, se não é pelo amor, é pela dor. Mas eu tive que cometer tal ato para me acordar, para me despertar, para mim ser uma pessoa melhor, para mim não voltar
cometer aquela situação. E tudo começa no nosso pensamento. E a gente tem que ter muito cuidado com o que nós pensamos do outro, porque nós também causamos os escândalos através dos nossos pensamentos. Embora fique só comigo. Se já está só comigo e eu não botei para fora através da fala, já é alguma coisa. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E a hora que a gente mais comete erros é quando a gente está sozinho. E acha que não tem ninguém vendo. Deus vê, Deus vê, Deus vê. E a espiritualidade, nós temos anjos de guarda. E tem aqueles também que estão nos acompanhando, só dando uma espiadinha. Quer ver? Vai pegar. Não vou pegar. Não, pega, ninguém está vendo. Eu vou e pego. Aquele meu companheiro de outras vidas, que gente já teve rusga, ele me deu força e ele saiu vibrando e eu cometi o erro. Então não tem como não ser descoberto. E tem nos Salmos diz que mesmo que eu faça a minha cama no inferno, Deus está ali, porque não tem escondido para Deus. Não tem onde Deus não perceba. E quer ver como o pensamento ajuda? E o universo também, ele dá jeito de realizar aquilo que eu dou foco. Quando eu dou foco, a coisa acontece. Eu tinha um vaso em casa de cerâmica com um antúrio dentro. E é só que daí o antúrio não, ele precisa de espaço para ele crescer, porque ele vai crescendo as raízes. E eu sempre que eu ia molhar, eu pensava assim, eu tenho que dar um jeito de tirar essa planta daí, porque ele está tão oprimido. Eu cheguei a pensar em quebrar o vaso. Não, eu não vou quebrar o vaso, porque eu não vou desperdiçar o vaso. Aí lá, finalzinho de dezembro, 28 mais precisamente, minha filha manda mensagem, eu estava trabalhando. Mãe, uma notícia triste. O Ian, que é meu neto de 5 anos, quebrou o teu vaso. Eu falei, que vaso, minha filha? O vaso da área. Eu falei, mas eu tenho tantos vasos lá, qual deles? Ela falou, aquele que parece que é de barro. Eu falei, tá, o de cerâmica. Daí eu perguntei, e o Ian, o que tu fez com ele? Ela falou, ele está de castigo? Está 4 horas de castigo. Daí eu falei, pois então, tira o menino do castigo. Daí eu contei para ela o que eu vinha pensando. Então, eu dei foco, eu queria retirar a planta do vaso, o universo deu jeito de retirar. E esse acontecimento, quer ver como fecha com o escândalo? Eu precisava retirar a planta. O menino praticou o escândalo. E ele teve o castigo que foi, ele teve que reparar de algum modo. Praticou o escândalo. No caso, quebrou o vaso, é o escândalo. Teve que reparar através do castigo, que ele ficou 4 horas sentado, diz a minha filha, de castigo, tadinho. E que não era culpa dele. Mas que a gente possa, então, transformar essa quebra do vaso, olhar para dentro de nós, das nossas transformações, quebrar o vaso do ódio para nascer, para libertar a flor do amor. Olhar para dentro de nós e quebrar o vaso da tristeza, da depressão, para libertar a flor da alegria, da esperança, da fé, da confiança em Deus. Que a gente possa olhar para dentro de nós também e quebrar o vaso do medo. O medo nos aprisiona. O medo faz com que a gente dê foco naquilo que eu mais tenho medo e aconteça. E aconteça comigo. Independente se é bom ou se é ruim. Mas por que as coisas boas não acontecem? Porque o foco é muito pequeno. Quando é uma coisa que eu não quero, é o que eu mais penso. Eu não quero aquilo e eu dou foco. Então, quebrar o vaso do medo para libertar a flor da coragem, da força, da confiança nesse Pai maior que tudo sabe, tudo vê, que não deixa nós sozinhos. Que mesmo diante dessa pandemia, aqueles que estão indo, meus irmãos, aqueles que estão pegando carona, o bonde está passando, de algum modo, de algum jeito se conectou.
nessa energia negativa, nesse medo de que eu posso morrer e acaba desencarnando. Mas o bonde está passando. Se eu pegar carona, eu vou. Então nós precisamos ter confiança, muita confiança em Deus. E o tempo está passando. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina. Precisava acontecer. No caso do meu neto, ele serviu de instrumento para que se realizasse a quebra do vaso. Sendo utilizado os seus maus instintos. Então quer dizer que o meu mau instinto, as minhas imperfeições, pode ser usado para uma determinada situação. Deus permite. Mas por que Deus permite? Para que eu me volte para dentro de mim, que não está nada fora, está tudo dentro. Para que eu me volte e pergunta, mas o que isso quer dizer para mim? O que essa situação quer me mostrar? Que eu ainda não descobri, que eu ainda não sei. E vem a resposta, meus irmãos. Acredite, vem, pergunte. O que é que isso quer dizer para mim? Que eu ainda não entendi. Não pergunta, mas por que eu, meu Deus? Por que eu? Por que não com o vizinho? Porque a gente pensa que só acontece com o vizinho. Mas nós esquecemos que nós também somos o vizinho do vizinho. Então vai acontecer dentro das nossas casas também. Nem por isso deixou de praticar o mal e deve ser punido. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Então Jesus, quando ele diz que ai do escândalo, e que esse escândalo, o subtítulo dele é cortar a mão, que Jesus diz que mais vale cortar a mão, ou cortar um pé, ou arrancar um olho, e jogar fora, do que entrar com tudo no inferno. Ele não está dizendo literalmente que eu preciso arrancar meu olho, que eu preciso cortar minha mão e que eu preciso cortar meu pé. O que Jesus está dizendo que nós devemos nos transformar e que não é o outro que eu vou transformar. Eu só posso transformar, eu só posso mudar uma pessoa nessa vida. Essa pessoa sou eu mesmo. Eu não posso mudar outro. Eu tenho que mudar o meu jeito de enxergar. E às vezes quando eu mudo, isso é uma frase que está num dos livros do Leon Denis. Quando eu mudo, o mundo à minha volta muda. E se eu não mudo, o mundo à minha volta não muda, continua tudo a mesma coisa. Então a mudança é comigo. Tá ruim, não era isso que eu queria para a minha vida, então mude. E não adianta se mudar de casa, de cidade, de país. Não adianta. A mala dos problemas, a mala como a gente enxerga, o nosso óculos vai junto. Então o que eu tenho é que me interiorizar. Mas como que eu faço isso? Eu não entendo como que eu faço isso, eu não consigo. Ora a Deus. O Evangelho diz que tudo que pedirdes em oração vos será dado. Mas não é eu ganhar na Mega Sena, que o Evangelho, que a minha prece vai me ajudar. Mas é essa mudança, essa transformação, essa metamorfose, como uma borboleta que sai de uma lagarta, se rasteja, procura um ambiente aonde se pendura de cabeça para baixo, fica dentro de um casulo ali, tece um fio de seda, até ela se transformar e virar aquela borboleta linda. Estou falando isso porque lá em casa deu uma criação de borboleta, pela glória do Senhor. Agora à noite ainda o João Gabriel tirou uma borboleta de dentro do meu quarto.
Então, olha o processo da borboleta. E esse é o nosso processo. Nós precisamos quebrar essa crisálida, esse vaso que foi cristalizado pelas nossas vidas sucessivas. E que muitos de nós estamos aqui repetindo as mesmas coisas que nós fazia lá há 200, 300, 1 milhão de anos. E nós continuamos. Então é chegada a hora, meus irmãos, e é o Cristo que diz, é chegada a hora de nós nos transformarmos. E só através do conhece-te a ti mesmo. Lá da pergunta 909. Peraí, errei a pergunta. Da pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir o arrastamento ao mal? E eles respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Meus irmãos, a gente tem que descobrir, cada um descobre o seu jeito. Cada um. Não adianta um querer copiar o outro. Cada um tem o seu tempo e a sua hora. E seu jeito. Mas que quando a gente consegue se conhecer, quando se aproxima alguém necessitado, a gente percebe. Independente se ele está na carne ou se ele está fora da carne. Quando se percebe a energia da queixa, por exemplo, a energia da queixa é como se fosse um elástico. Sabe uma múmia? Quando vai mumificando, e se fosse envolvendo a pessoa com um elástico e apertando, a energia da queixa faz isso. Quando você se conhece e sabe que já não pode mais queixar-se e ter gratidão a Deus, pois é o Evangelho que diz também que assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer o seu pai, e agora sofre a pena de talhão. Mas o filho não terá desculpa por isso, e deve ser castigado por sua vez, através dos seus próprios filhos. Então sejamos gratos aos nossos pais. Filhos, devemos ser gratos aos pais. Pais, sede grato aos vossos filhos. Aí podemos ouvir assim, mas eu não pedi para nascer. Eu nem queria estar nessa vida. Eu nem queria estar naquela família. Pediu e implorou. E mais uma vez nós dizemos, vamos aproveitar essa oportunidade, essa chance que Deus nos concedeu uma vez mais, de estarmos no corpo, reparando, porque a terra é uma prisão, o Evangelho fala também que a terra é uma prisão, mas que é uma escola. Então não é bem melhor estar na escola do que na prisão? Então vamos olhar como escola, e que nós todos estamos numa sala de aula. Não vamos dizer todo mundo no mesmo barco, porque cada um está no seu barco. Uns estão num navio, outros estão num barquinho, outros estão numa lancha, outros estão agarrados a um pedaço de madeira. Então cada um ao seu tempo, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas com um único objetivo, de nos transformar e alcançar a iluminação em Cristo Jesus. Como diz o nosso irmão Jolá, tudo que aqui foi dito serviu primeiro para quem falou. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela atenção, pelos olhares, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, enquanto a gente está no bom combate, como diz Paulo de Tarso, a gente não está praticando o escândalo, mesmo que seja
por pensamento. Lembra que o escândalo também vem através dos pensamentos? Então, a partir do momento que nós estamos praticando o bem, porque o bem leva à vida e o mal leva à morte. E é Jesus quem diz que Deus, Ele não quer a morte do pecador, mas sim a morte do pecado. Ou seja, a nossa transformação. Deus não quer ver a gente sofrendo. Deus não quer o nosso sofrimento e Deus não se compraz com o nosso sofrimento. Mas por que Ele permite? É igual os nossos filhos pequenininhos quando vai no fogão ou numa vela, né? Que eles não podem ver uma vela, eles vão com o dedinho. Não bota que queima. Não bota que queima. E a gente vira as costas, ele foi e chorou. Nunca mais ele bota o dedo. Então nós somos as crianças de Deus. Deus permite o sofrimento para que a gente não volte a cair nas mesmas coisas, nas mesmas asneiras que a gente faz. Então, meus irmãos, é com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine a nossa semana. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um.